Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vos saúdo com a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus venha hoje abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos, a palavra de Deus, e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual. Gostaria que você prestasse atenção no que será mencionado, o que será apregoado nesta mensagem. Lucas 12, versículo 18. Lucas 12, versículo 16 em diante, versículo 16 a seguir, ver o que Deus tem para a gente, o que Ele vai falar conosco, né? Então diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido muito com abundância. E ele falava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos e muitos bens para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe, folga-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Meus amigos, minhas irmãs, esse texto nos dá a entender a importância de buscarmos a Deus enquanto se pode achar, de invocar enquanto está perto. Porque Jesus lhe propôs uma parábola, e Jesus começa a falar a respeito de um homem rico que tinha muitos bens para muitos e muitos anos. Tanto é que na parábola ele diz assim: olha, eu vou quebrar esse galpão, esse celeiro, e vou fazer outros. Ele não ia fazer um, ele ia fazer outros maiores. E ele fez isso, quebrou aquele e fez mais celeiros maiores. Só que tem um porém, querido. A vida, ela passa muito rápido e ela é feita de oportunidades. E tem oportunidade que passou pela minha e pela sua vida que ela nunca mais irá voltar novamente. Porque são oportunidades. E a oportunidade tem que passar, tem que seguir o curso. E a Bíblia diz que esse homem, ao quebrar esses celeiros, ele faz outros maiores e começa a falar consigo mesmo. Parece que eu vejo ele num espelho, conversando com ele mesmo. Ele diz assim: olha, alma, tem abundância, tem comida, tem tudo aí para muitos e muitos anos. Ele falando com ele mesmo. Olha só. E direi: farei, derrubarei esse e fazer outros celeiros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos e muitos bens para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ele ali estava conversando com a sua alma. E o que faz um homem muitas das vezes perder os seus bens não é o que está por fora, é o que está por dentro.
o seu eu, o seu ego, a sua arrogância, o que faz muitos homens ricos ficar na sarjeta da vida, muitas das vezes não é nem por ele, mas sim pelo simples ego dele viver, do modo de vida dele tratar as outras pessoas. E isso influi muito bem lá no meu futuro. O que eu sou hoje, o que eu entrego hoje, vai refletir na minha vida lá na frente. E esse homem, depois de fazer tudo isso, ele fala com a alma dele: alma, tem depósito muitos bens. Tá vendo quantos galpões tem aí? Ó, tudo aí, ó. Agora você come, folga, regala e vive do bem bom. E eu creio pela sua riqueza, pela sua soberba, ele jamais pensou em Deus como eu penso, como você pensa. Porque Deus para mim é em primeiro lugar. Como ele diz na própria palavra, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque todo momento em que eu busco, eu acho. O que eu bato, as portas se abrem. O que eu peço, eu vou receber. E muitas vezes não recebemos porque pedimos não. E esse homem conquistou tudo isso. Celeiros e mais celeiros, lotado, cheio, a ponto de dizer para a própria alma para comer, beber, regalar-te e viver do bem bom. A Bíblia diz que naquela mesma noite, não foi na noite seguinte não, depois dele falar para a alma dele, naquela mesma noite, olha o que Deus disse. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite. Qual é a noite? A noite de hoje. A noite daquele mesmo dia. Não passou um ano, não passou 2 dias, não passou 100 anos. Não. Foi na noite daquele mesmo dia no qual ele proferiu que a alma comia beber, podia regalar, podia viver do bem bom. Só que não existe vida fora de Deus. A gente somos como uma planta que precisa do oxigênio. E o oxigênio da minha vida é Deus. O oxigênio da sua vida tem que ser Deus, focado somente em Ele, que é para Ele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Mas naquela mesma noite apareceu Deus para este homem. Vamos ler texto por texto para a gente fazer um contexto muito bacana. Mas Deus lhe disse. Quem é que disse para ele? A letra Deus aqui está em letra maiúscula. Não é deuses estranhos, não. Quem falou para este homem foi o próprio Deus. Porque uma coisa que Deus tem é memória. E existe também um memorial no céu de tudo que fazemos, está escrito lá. Que um dia, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 15, todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. Grandes, pequenos, ricos, pobres, tribunos, todos vão comparecer diante desse tribunal e será aberto os livros, que são 7 livros que serão abertos. Esse moço, mas Deus lhe diz, Deus conhecedor de todas as coisas, Deus sabe de tudo, porque Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Como Deus é conhecedor e sabedor de tudo que se passa na terra, Deus conhecia a avareza deste homem. Deus conhecia a avareza desse homem, no qual o Senhor faz menção nesta parábola. Pastor, mas o que é parábola que todo mundo fala? Eu não sei. Uma parábola quer dizer uma comparação. Existem 40 parábolas que o Senhor Jesus proferiu na Bíblia. E somente uma parábola que ele cita o nome, que é do rico e do Lázaro. Uma parábola que ele cita nome. O restante das parábolas, ele não fala sequer nem o nome, a não ser do Lázaro e do rico. Você está entendendo? Mas Deus lhe disse, louco, tem uma vírgula aqui, louco. Louco não é a pessoa que está
em um hospício, em um hospital, na dependência de ser curado da sua loucura. Não. Louco é aquele que não busca enquanto se pode achar. Porque nós somos loucos nas nossas loucuras, né? Como diz a Bíblia, louco esta noite pedirão a tua alma. Está falando na minha arrogância, na minha loucura de ser, no meu jeito de ser, na minha loucura de viver uma vida sem pensar no amanhã. Uma vida que para mim é tudo agora e quero nem saber. Não, meu irmão. Mas a Bíblia diz, louco, esta noite, eita, meu Deus do céu, esta noite pedirão a tua alma. Querido, você sabe o que mais temos de precioso em nós? Você sabe o que é? É a alma e o espírito. Porque o corpo é carne, e carne é podre, e sendo podre se acaba. E ele não pensou, e ele nem sequer, em momento algum nesta parábola, ele pensou na sua alma, a não ser nos bens que ela podia desfrutar na terra. Só que a terra tem um porém. Aqui na terra, tudo tem prazo de validade. Aqui na terra, um dia tudo se acaba. Um dia, aquilo que foi festa é luto. Um dia, aquilo que foi plantado será arrancado. Aquilo que ficou muito tempo, a própria natureza toma conta. Porque tudo aqui na terra tem um prazo de validade. Nenhum momento sequer esse moço da parábola quis pensar em tua alma, a não ser na sua própria riqueza, a não ser nos seus próprios bens. Porque essa carne aqui, um dia a terra há de comer, se não formos arrebatados antes. Um dia, todos nós daremos conta da nossa vida, das nossas loucuras que fizemos. E esse moço sequer pensou na sua alma vindoura. Jamais ele pensou, olha, eu quero aproveitar o máximo, porque a vida é curta, mas eu quero preservar a minha alma para o dia do juízo final. Ele jamais pensou falar a qualquer coisa. Mas a Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que ele preparou foi coisas terrenas, foi coisas da terra. Porque as coisas da terra, o ferrugem come, as traças corroem. Você está entendendo? Mas, em primeiro lugar, buscai o reino do céu e a sua justiça, onde a traça não come, onde o ferrugem não destrói, porque lá será preservado um grande e avultado tesouro que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que são escolhidos por Deus. Aleluia! Louvado seja o eterno da nossa alma. Para me caminhar para o fim, o que tem preparado para quem será? Tem muitas pessoas preparando coisas grandes aqui na terra, preparando para eles mesmos, para mostrar que pode, que tem, que faz, que acontece, sabendo que um dia tudo irá findar. Será que vamos levar alguma coisa a não ser as lembranças boas que deixamos na terra? Será que vamos levar 2 caixões? Um vai o corpo, outro vai os bens materiais, se é que cabe? Será que um dia nós, quando partimos dessa terra e ir para a eternidade, será que vamos achar algo que possa impressionar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Ele está dizendo, louco, essa noite pedirão a tua alma. Meu Deus, isso aqui é muito forte, igreja. Isso aqui é muito forte, meu irmão.
pedir a tua alma, porque o corpo já não tem valor. O corpo, por mais esbelto, por mais beleza, por mais musculatura que tem, um dia irá se acabar. Um dia irá virar pó, porque viemos do pó e para o pó tornaremos. Você está entendendo? Porque a alma, ela não morre. A alma, ela jamais vai morrer. A alma vai passar 100, 200, 300, 1000, 10 mil anos, 100 milhões de anos, a alma vai continuar viva. Pastor, como você sabe disso? Lucas 16, 19, que fala a parábola que tem nome, que é do Lázaro. Esse moço, da parábola, comia do bom e do melhor, a ponto de as migalhas que caíam da mesa, Lázaro e os cães vinham comer. E a Bíblia diz que morreu o Lázaro, o mendigo, e pouco tempo depois morre o rico. Quando morre, os anjos levam para o seio de Abraão. O outro, quando morre, é sepultado. Olha a diferença. E o que foi sepultado? Chegando no Hades, é Bíblia, hein? Chegando no Hades, a Bíblia diz que ele olha para o alto e vê Abraão com Lázaro no seu seio, a ponto dele dizer, Pai Abraão, Pai Abraão. Eu não posso chamar o teu pai de meu pai, porque eu não tenho intimidade com o seu pai. Esse moço tinha intimidade com a palavra de Deus, porque ele conhecia Abraão, a ponto de chamar Abraão de pai. Pai Abraão, pensa que Lázaro, olha aqui o copo com água, molhe o dedo e coloque na minha língua para que refresque, porque eu aqui estou no tormento eterno. E ele vai além, na sua subconsciência. Ele está consciente do que ele está no Hades. Ele está ali, mas está consciente, a ponto dele dizer, olha, deixe que alguém vá na casa dos meus irmãos, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão diz assim, olha, eles têm os pastores, eles têm os presbíteros, eles têm os homens de Deus, os profetas, lá na terra. Se eles não acreditam nesses homens que estão vivos, apregoando para os teus irmãos, como irão acreditar em um morto? É a única parábola que cita o nome de alguém e cita consciente. Consciente porque está ali no inferno. E voltando ao texto, louca essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem será? A alma vai para quem você está servindo. Aleluia. Aleluia. Eu sirvo a Deus, a minha alma vai para Deus. Eu sirvo aos demônios, a alma vai para os demônios. Eu lembro que uma certa feita, eu era garotão ainda, meus 20 e poucos anos, eu passei num velório de uma pessoa que era espírita. Esse velório durou a tarde batendo o tambor, à noite batendo o tambor, à madrugada batendo o tambor para aquele corpo daquela senhora que era pseudo, né? Mãe de santo. Passou tarde, passou manhã, tarde, noite e madrugada batendo o tambor. Para onde é que foi aquela alma? Se morreu sem salvação? Para onde é que foi? Porque a Bíblia diz que ao homem, quando diz homem, está falando a humanidade, ao homem está destinado a morrer somente uma vez. Porque no mundo que vivemos, a gente só vive uma vez. Quando você saiu da barriga da tua mãe, você já não vive, você já caminha para a morte. Você está entendendo? E o texto aqui para a gente encerrar.
E assim é aquele que para Deus se ajunta tesouro e não é rico para com Deus. De que valor eu ter esse lar aqui? Só ter só a porta de entrada e o restante de dinheiro. Qual é o valor que teria tudo isso? Responde para mim, no seu subconsciente. Qual é o valor que teria uma casa cheia ou um banco com tanto dinheiro que você não sabe como contar de tanto dinheiro? Qual é o valor que teria? Para a terra, você teria tapinha nas costas. Você é o cara, você é o bambambam. Bam, bam. Para a terra, você compraria tudo o que quisesse. Mas para o reino celestial, para o mundo espiritual, o que você teria? Você seria, como diz Apocalipse, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Assim é aquele que para si ajunta tesouro. Para si ajunta tesouro, mas não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Quer ter riqueza? Busque em primeiro lugar o reino do céu. Quer ser rico? Quer ter uma vida arregalada aqui na terra? Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Mas a demais coisa o Senhor vai acrescentar. Pastor, o que vai acrescentar que eu estou 30 anos pedindo? Continue mais 30. Que uma hora o martelo da justiça será batido ao teu coração. Essa foi a mensagem de hoje. Não ajunteis tesouro na terra. Não faça como esse homem da parábola, que quebrou tesouro, que quebrou celeiro, que aumentou seu celeiro, mas naquela mesma noite apareceu Deus para ele, perguntando para quem que seria a alma dele. Porque chegamos agora no momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós entramos na Tua presença. Pai, eu digo nós, porque eu não estou sozinho nessa oração. Ajoelho dobrado, Pai, te pedindo clemência, misericórdia, te pedindo até perdão por tudo que fez e por aquilo que deixou de fazer. Pai, nós estamos na Tua presença, porque somente a Tua presença que nos importa. Pai, de que adianta que Tua palavra que diz ganhar o mundo inteiro e perder a alma, e perder a salvação por amor ao dinheiro, que é as raízes de todos os males. Ah, Pai, muito obrigado por esse dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Há coisas ocultas aos nossos olhos, Pai, os tesouros escondidos, onde breve há de ser revelado nas nossas vidas. Então toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos. Ah, Senhor, grande tem sido as aflições, mas o Senhor tem livrado de todas, Senhor. Toma meus filhos nas Tuas mãos, meus netos. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado graça de ver nascer, de ver crescer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos e meus netos, está depositado nas Tuas mãos, Senhor. Da onde nunca irei tirar. Então toma, Pai, todos eles nas Tuas mãos, minha vida, vida da minha esposa, e nos dá vitória no dia chamado hoje. Nos prepara, Senhor, o nosso coração para as dádivas, juntamente com as Tuas copiosas bênçãos, que será derramada nas nossas vidas, Senhor. No tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor irá bradar, irá gritar o nosso nome. Então, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou.
Fica conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, um dia alegre e, acima de tudo, Deus, um dia de salvação. Toma nas tuas mãos e nos dá vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. Diga graças a Deus. Respira. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus, que eu precisava ouvir esta palavra, precisava desta oração. Diga graças a Deus. Faça assim com as tuas mãos, eu quero abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele e toda aquela que aguarda a vinda de Jesus, que está muito breve. Porque todos juntos diga amém, amém. Diga graças a Deus mais uma vez. Amém, querido. Fiquem todos com Deus. O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. O canal está lá no YouTube, PR Roberto Atalaia de Cristo. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.